Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Nunca desista. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Nunca desista dos seus objetivos, nunca desista dos teus sonhos. E pode até ter pensado algumas vezes: falar é fácil, quero ver passar o que eu estou passando agora. Quando vem aquela raiva no peito e o choro está explodindo a garganta, parece que o único caminho é voltar atrás. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Todas as coisas são possíveis, mas não é possível para qualquer pessoa. É possível para aquelas que persistem. Tudo posso naquele que me fortalece. Isto nos faz entender que podemos fazer tudo baseado em nossa fé, mas a vida é cheia de reviravoltas e muitas pessoas desistem. Por quê? Porque é fácil desistir. Chega um momento na vida em que você não está mais disposto a continuar. Por isso que tantas pessoas fazem isto. Desistir é fácil, mas você não é um deles. Se eu pudesse te dizer apenas uma coisa, eu diria: nunca desista. Se você desistir, nunca saberá o que poderia ter realizado. Sempre tenha em mente que todas as coisas são possíveis para aqueles que acreditam. Outra coisa, tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você crê, então persista. Se você crê, então não olhe para trás. Tome a decisão de que o fracasso é inaceitável e que desistir não é uma opção. Um exemplo de motivação, perseverança e fé aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio. A atleta Sifan Hassan corria em uma das eliminatórias do atletismo quando tropeçou e caiu. No entanto, ela se levantou, ultrapassou todas as demais e venceu a prova. Sifan tinha um objetivo: ela queria levar para casa 3 medalhas de ouro. Então, desistir não era uma opção para ela. Você notou que sempre tem alguém contando um testemunho, dizendo o quanto foi difícil, mas a vitória chegou. Sempre que ouvir um testemunho, analise o que fez com que ela ou ele não desistisse, o que motivou a sua estima, o que fez para não deixar os seus sonhos morrer. Sempre vai existir alguém que vai voltar e contar um testemunho, e esse alguém vai ser você. Você já deve ter escutado isso. Tem muita gente fazendo, isso não vai dar certo, fulano já fez e não conseguiu, já tentou e sem sucesso, nem adianta. Quer voltar para contar testemunho? Então não dê ouvidos. Você deve se decidir: eu vou fazer isso, não vou desistir, não vou ser mais uma estatística, eu vou conseguir, porque Deus está do meu lado. E Deus nunca desiste. É normal qualquer pessoa chegar ao meio do caminho e querer desistir, mas você não é qualquer pessoa, então desista de desistir. Você vai cometer erros no caminho, os quais você vai se recuperar e vai seguir em frente. Só assim você vai chegar onde deseja. Eu não sei o que te move, mas sei que Deus pode ajudar a ter o que você precisa. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Persista. A sua persistência é o combustível que conserva a sua fé. A sua fé é o que te move. Tem promessa para quem persiste, em Tiago 5,11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E eu não desisto de te pedir: compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. No Salmo 34, uma passagem que fala ao coração quebrantado e ao espírito abatido. Fica aqui comigo até
até o final, que após a palavra nós vamos orar juntos. No Salmo 34, 18 ao 20 diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Nós sabemos o que é sentir o coração quebrantado e o espírito abatido. A morte de uma pessoa da família ou amigo próximo é de partir o coração. Relacionamentos despedaçados e conflitos familiares também podem despedaçar os corações. Preocupações financeiras, perda de emprego e brigas contínuas podem esmagar o espírito. Sabemos tudo sobre as aflições dos justos e confiamos que o Senhor está perto para nos livrar. E o Senhor também sabe o que significa estar aflito, com o coração quebrantado e o espírito abatido. Ele experimentou essas coisas enquanto vivia entre nós. Suas aflições foram muitas, mas por amor à nossa salvação, ele não foi libertado delas. Ele o suportou por nós. A Bíblia diz que ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Enquanto o Senhor orava no Getsêmani, na noite em que foi traído, ele pediu aos seus discípulos que o apoiassem durante a angústia esmagadora que ele experimentou. Ele disse: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Quando seus discípulos o abandonaram, Jesus foi entregue na mão de seus inimigos. Ele foi condenado à morte e pregado na cruz. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Pelas nossas maldades foi castigado. E nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Quando os soldados se aproximaram para quebrar as pernas das vítimas crucificadas e apressar as suas mortes, eles viram que Jesus já estava morto. Então, eles não quebraram suas pernas, mas em vez disso, furaram o seu lado com uma lança. As palavras do nosso salmo de libertação foram cumpridas. Estas coisas aconteceram para que a palavra de Deus se cumprisse. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus foi tirado da cruz e sepultado em uma sepultura selada e guardada. No terceiro dia após a sua morte, as palavras deste salmo foram novamente cumpridas na ressurreição do nosso Senhor. O inocente e justo Filho de Deus ressuscitou em triunfo, livre de suas aflições e das trevas da morte. Por meio das aflições sofridas por nosso Salvador, somos libertos do pecado e da morte. Quando nosso coração está quebrantado e o nosso espírito abatido, o Senhor está perto de nós. Ele pode, de acordo com a sua vontade perfeita, nos livrar das aflições terrenas. Por sua graça, por meio da fé, seremos libertos, finalmente e para sempre, de toda a aflição, para viver em sua presença eterna. Senhor, sabemos que estar às vezes com o coração quebrantado e o espírito abatido é inevitável, mas também sabemos que o Senhor nos mantém perto dos seus cuidados. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Eleve o teu pensamento para o alto e ore junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Porém, uma coisa eu faço,
Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. A motivação de hoje está no livro de Filipenses 3, 12 ao 14, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos motiva a levantar e dar alguns passos em direção a um novo nível de vida. Mas antes, eu quero te pedir para abençoar este canal, curtindo e se inscrevendo. Aqui quem fala é G. Silva e esse é o canal, o Manual da Motivação. A palavra em Filipenses nos faz entender que devemos esquecer das coisas passadas, devemos deixá-las para trás e seguir em frente rumo ao que está por vir. Paulo não olhou para o passado nem permitiu que os fracassos vividos o julgassem com culpa. No versículo 12 ele diz: "Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus." Essa é a motivação que Ele nos dá, prossiga para conquistar. Isso é que tem que tomar conta das nossas vidas, ser o nosso lema. Sabemos que em Deus não há perdas, não há derrotas, porque até mesmo os nossos fracassos contribuem para o nosso bem. Por isso em Deus existe prosseguir para conquistar. Paulo esforçava-se para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E nós estamos na mesma corrida. Apesar de nossos erros passados, vamos continuar prosseguindo em direção ao objetivo final de se tornar mais semelhante a Jesus. Pelo que você está competindo? Por um prêmio aqui na terra? Ou pela recompensa final de desfrutar da presença de Jesus para sempre? Com certeza o maior prêmio é estar com Jesus aqui e continuar com Ele na eternidade. No versículo 13, Paulo diz: "Porém, uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. E me esqueço das coisas que vivi até hoje, das dores, dos momentos terríveis, das frustrações e avanço." Muitas vezes, se o passado foi de dor, de sofrimento, ele terá tanto peso que não nos vai deixar avançar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é preciso esquecer e cortar o elo com o passado. No livro de Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: "Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." Devemos ter esse coração quebrantado, de saber que não somos nós que vivemos, mas devemos deixar Cristo viver em nós. Pois se vivemos segundo a nossa vontade, vivemos pela carne pecaminosa. Depois ele diz no versículo 14: "Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória." Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O correr direto para a linha de chegada, exatamente o que nós nos motivamos a fazer, dar passos com o objetivo de prosseguir para conquistar. Aqui não existe intenção de prosseguir para ser derrotado, é avançar para as coisas que estão adiante de nós para conquistar. Em Deuteronômio 32, 11 e 12 diz: "Como a águia que incentiva os seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. O Senhor e ninguém mais os guiou, nenhum Deus estranho os conduziu." Você sabe como as águias aprendem a voar? Em primeiro lugar, a águia-mãe coloca seu ninho em lugares absurdamente altos para que predadores não alcancem os seus bebês. Aos poucos, ela vai incentivando-os a voar. Ela fica voando ao redor do ninho, carregando alimento em suas garras. E mesmo assim, se eles se recusam a sair, a águia tira toda a penugem do ninho, deixando apenas os espinhos pontiagudos. Mas ela nunca abandona o seu filhote. Quando ele se desequilibra e cai do ninho, a águia voa até ele e toma em suas asas antes que se despedace no chão, e o leva em segurança de volta para o seu ninho.
A metodologia que Deus usa para nos ensinar é perfeita. É necessário forjar uma mentalidade de coragem para voar. Esquecer das dores, dos momentos terríveis, das frustrações e avançar. Quem sabe tudo isso foi o espinho no ninho para te incentivar a voar. Você tem agora uma nova proposta de vida. Se o passado te feriu, o esqueça. Não faça igual a mulher de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal, por desobedecer a ordem dada por Deus. Siga em frente, olhando sempre para Jesus. Mas não se esqueça nunca que Deus continua cuidando de nós, sempre atento para estender as suas asas quando estiver caindo. Hoje nós vamos falar sobre os sonhos, sonhos que nos inspiram a lutar por um futuro melhor. O sonho que produzimos quando choramos, quando cantamos, o sonho que temos quando apreciamos o nascer do sol. E também quando descobrimos que amamos alguém através de um beijo. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você está me ajudando a divulgar mensagens de motivação, perseverança e fé. E para quem não me conhece, eu sou a G. Silva e esse é o canal O Manual da Motivação. Os sonhos são como vento. Você sente, mas não sabe de onde veio e nem para onde vai. Os sonhos inspiram, nos motivam e nos impulsionam a lutar, mesmo quando parece que não vai dar certo. Existem dois tipos de sonhos. O primeiro é quando mergulhamos no sono profundo. O segundo é quando estamos acordados, sentindo a vida pulsar em nosso dia a dia. É sobre este sonho que estamos falando. Sonhos que transformam o mundo, que nos inspiram a criar. Nos dá ânimo para superar as dificuldades e coragem para enfrentar as batalhas. Nos trazem esperança nas perdas. Renova as nossas forças nas derrotas. Conhecemos diversos relatos de pessoas que transformaram a história porque tinham grandes sonhos. Moisés persistiu no sonho de livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. E o que falar do reverendo Martin Luther King? Ele foi um grande líder e referência da resistência pacífica contra o racismo e fez um famoso discurso chamado Eu Tenho um Sonho. Ele repetiu por diversas vezes essa frase, Eu tenho um sonho. Ele dizia isso ao profetizar uma terra de liberdade e oportunidade, em que nossos filhos não seriam julgados pela cor da pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem um sonho para você viver. Os sonhos que planejamos é bom, mas viver os sonhos de Deus é extraordinário. Jeremias 29:11 diz assim: Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras traduções da Bíblia você vai encontrar assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Em algumas leituras, pensamentos e planos são substituídos por sonhos. Isto nos leva a entender que pensamentos, planos e sonhos são a mesma coisa para Deus. Se você procurar planejamento no dicionário, você vai encontrar assim: planejamento é serviço de preparação de um trabalho, com o estabelecimento de métodos, desenvolvimento de estratégia para alcançar um objetivo. Ou seja, Deus está te preparando, te desenvolvendo para alcançar os seus objetivos e alcançar os seus sonhos. Deus tem um sonho, Deus tem um plano para você. Os sonhos de Deus não acontecem com o nosso poder e nem com os nossos recursos. Temos que aprender a depender de Deus e nos preparar para o que está para acontecer. Os sonhadores que foram inspirados por Deus na Bíblia nasceram em uma manjedoura. Outros de famílias muito pobres.
e alguns deles foram colocados em uma cesta no rio. Poderiam até ter morrido. Alguns sonhadores eram taxados de loucos. Deus disse a Noé: construa uma arca, sem ao menos ter vestígios de chuva. Algumas pessoas acham que o caminho para conquistar os sonhos são cheios de flores, caminhos coloridos. Olha só, José foi traído por seus irmãos, viveu numa prisão e se tornou governador do Egito. Sonhar é para todos. Viver os sonhos de Deus também é. Temos que sair da zona de conforto, ir além do que achamos que somos capazes. Daí você me diz: eu estou passando por provações, doenças, dificuldades financeiras. E eu te digo, é nesses momentos que você descobre quem é e o que precisa para realizar os seus sonhos. Em dias cinzentos que você encontra mais com Deus. É nesses momentos que você aprende e se aproxima do aconchego do Pai. Sonhe, mas sonhe grande. Porque se seus sonhos são pequenos, a sua visão será pequena e as suas metas serão limitadas. Se prepare para viver os sonhos que Deus tem para você. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que ouviu essa mensagem. Eu posso até não conhecer ela, mas eu tenho certeza que o Senhor conhece todos os seus sonhos, conhece todos os seus planos. Que o Senhor possa cada vez mais aumentar a sua fé. Que essa pessoa seja próspera em tudo que for fazer e tenha um futuro cheio de esperança, assim como diz a sua palavra. Você pode até estar cansada. Nós não temos uma força infinita. É fácil ficar esgotada, sobrecarregados de problemas de saúde, relacionamentos abusivos e espiritualmente feridos por pessoas sem entendimento. Tudo isso nos leva a ficar cansados fisicamente, emocional e mentalmente. Então, vamos conversar sobre o seu cansaço? E aliás, eu também estava cansada e você vai saber por quê. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para receber os próximos vídeos. E não se esquece de curtir, isso vai me ajudar muito. Eu sou G Silva e esse é o canal O Manual da Motivação. O cansaço físico é uma reação do limite do seu corpo. Quando se está cansado fisicamente, algumas coisas simples podem resolver esse tipo de cansaço. Uma noite de sono, por exemplo. Mas existem cansaços que se ramificam e deixam vestígios emocionais e mentais. Por exemplo, no fim de um tratamento de saúde, onde alguém ficou internado por vários meses. Algumas pessoas ficaram até entubadas lutando para respirar. Imagine o cansaço físico e emocional que sentiu. Vi vários testemunhos de pessoas agradecendo a Deus por voltar a respirar. E se não tá dando mais para respirar em um relacionamento turbulento, o cansaço emocional já tomou conta. Se fosse só um desentendimento bobo, discussão para ver quem vai lavar a louça, outras coisinhas que você vê que tem perdão. Daí só com uma oração resolvia e seriam felizes para sempre. Mas se não for só isso, você perceber que está abusivo, tudo tem um limite. Não carregue esse fardo pesado. Nisto você não tem que persistir. Pense nisso. Precisamos de descanso. Temos a necessidade de descansar o nosso corpo e nossa alma grita pedindo por alívio. O cansaço físico muitas vezes conseguimos resolver, deitar, relaxar o corpo, mas e a mente? E a alma? Essas necessitam de descanso espiritual que só encontramos em Jesus. Em Mateus 11:28 você vai escutar o próprio Jesus dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse:
venham todos. Ele não disse, venham os de amarelo, os de vermelho, de cor de pele e tal. Ele disse, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele dará o descanso. Eu também estava cansada de escutar pessoas que se acham donos de Deus, fazendo muitas vezes o que não agrada a Deus. Ofendem pessoas, inventam mentiras e afastam quem mais precisa de Deus. Afastam as pessoas que já estão cansadas na batalha pela fé, desanimada, vivendo as incertezas desse mundo, e ainda dá de cara com pessoas que não têm entendimento. Sabe quando você vai numa loja e encontra um vendedor carrancudo, nem olha na sua cara, como se você não fosse digno de pisar na loja dele? Daí você acaba se afastando e diz, nunca mais eu piso naquela loja. E você não compra o que mais precisa por causa do vendedor. Claro, existem muitos bons vendedores, vendedoras da palavra de Deus, e eu acompanho alguns deles. Mas também existem maus vendedores, e se um deles cruzar o seu caminho, pede licença e vá conversar direto com o dono. Não deixe o seu alívio, não deixe o seu descanso escapar por causa de um mau vendedor. Temos que ouvir sim os bons vendedores. Eles têm contato com a palavra de Deus todos os dias. Portanto, eles adquirem mais experiência e nós podemos aprender mais da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que a fé vem do ouvir e vem do ouvir a palavra de Deus. Muitas coisas serão ditas e você tem que reter o que é bom. Se algo for falado que atinge negativamente o seu coração, não se entristeça com Deus. Jesus disse, sejam os meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Sempre que se sentir cansado, sobrecarregado, lembre-se, Jesus é o seu alívio. Ele nunca vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Somente Jesus pode trazer o alívio. Tudo isso que te oprime, te faz parecer um fardo pesado, Ele levou sobre si o fardo pesado. Ele levou na cruz do Calvário. Jesus olha com compaixão e com grande amor e nos orienta a entregar sobre Ele todo o nosso cansaço. Não importa como você esteja, porque não existe nada na sua vida que não seja importante para Deus e que Ele não possa abençoar, mudar e transformar. Deus fez alianças com seu povo. Alianças são como acordos, contratos que requer confiança de ambas as partes. Neste vídeo, nós vamos falar de 3 alianças de Deus com seu povo. Mas antes, é muito importante que você deixe o seu like e se não for inscrito, inscreva-se. É assim que o YouTube entende que aqui tem um bom conteúdo e entrega para outras pessoas. Já vamos direto para a primeira aliança. A primeira aliança foi a aliança que Deus fez com Noé. Depois que Noé saiu do barco após o dilúvio e pisou em uma terra sem vida humana, Deus lhe deu uma promessa confortadora. Essa promessa continha 3 partes. A primeira parte é que a terra nunca mais seria destruída por águas de dilúvio. E enquanto houvesse terra, as estações sempre aconteceriam como esperado. E a terceira parte desta promessa é que um arco-íris seria visto quando chovesse na terra, como um sinal para todas as pessoas de que Deus cumpre com as suas promessas. Esta promessa está em Gênesis 9, a partir do versículo 13, e diz assim: Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir os seres vivos.
Tempos atrás, eu e meu esposo fomos fazer uma viagem e lá fizemos um passeio em um morro muito alto. Sabe aquela sensação de estar mais próximo de Deus? Então, foi isso que senti. E naquela época, a gente tinha passado por uma frustração muito grande. E lá em cima, eu meio que questionei Deus. E quando abri os olhos, estava lá, um arco-íris. Na mesma hora eu me lembrei dessa passagem. Lembrei de que Deus cumpre com as suas promessas e que não é no nosso tempo. Naquele momento eu compreendi e senti uma grande alegria no meu coração. A segunda aliança que Deus fez foi com Abrão. Numa visão, o Senhor disse a Abrão que ele lhe daria uma grande recompensa. Abrão imaginou que seria algo material, riquezas, porque ele disse para Deus: de que vale a sua recompensa se eu não tenho filhos? Ou seja, de que me adianta possuir algo se eu não tenho para quem deixar? Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Abraão, olhe para o céu, você consegue contar as estrelas? Pois bem, esse será o número dos seus descendentes. Às vezes a gente só fica olhando para baixo, sentindo tristeza daquilo que nos falta e vivendo a dor daquilo que só dá errado. O que Deus tem para nós é mais do que esperamos, é mais do que sonhamos. Deus nos convida a olhar para as estrelas. A primeira aliança, Deus usou o arco-íris. A segunda aliança, Deus usou as estrelas. E a terceira aliança, Deus usou o sal como exemplo. Em Levítico 2, a partir do capítulo 13, está assim: tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. O sal tem a função de preservar. Seu significado simbólico é a purificação e a preservação dos princípios da santidade e da verdade, que jamais deve faltar em nossas relações de aliança com Deus. O sal é o símbolo do mover de Deus na nossa vida, porque ele penetra, preserva e auxilia na cura. Deus quer ser ativo em sua vida. Deixe Ele se tornar parte de você, penetrando em cada área da sua vida, preservando você do mal e curando você dos seus pecados. Deixe que o sal que você usa todo dia te lembre que você faz parte do povo da aliança de Deus, que ativamente ajuda a preservar e purificar o mundo. Nós não gostamos de tempos turbulentos, mas até a volta de Jesus, eles farão parte da nossa vida. Certo dia, o Senhor Deus chegou para Jonas e disse: vá até a grande cidade e grite contra ela. Jonas se arrumou, mas fugiu da presença de Deus. Embarcou em um navio na direção contrária em que Deus havia mandado. Daí Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Todos ficaram com muito medo e queriam achar um culpado. Queriam achar quem causou fúria para ter tamanha tempestade. Aí encontraram Jonas e ele contou que estava fugindo da presença de Deus. Em Jonas 1:11 você vai encontrar assim: a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? A essa altura, Jonas estava arrependido. Então Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas,
e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ali Jonas clamou ao Senhor, e Deus deu a ordem ao peixe que o vomitasse na praia. Muitas vezes Deus usa as tempestades para nos trazer arrependimentos. Às vezes, as nossas próprias escolhas pecaminosas criam condições caóticas em nossas vidas. No entanto, assim como foi com Jonas, descobrimos que o Senhor está sempre com a gente, nos atraindo de volta para Ele, mesmo em nossa desobediência. As tempestades também nos fazem crescer espiritualmente. As provações nos forçam a confiar na força de Deus e não na nossa. Aprendemos a perseverar e render-se ao Pai para que Ele possa nos tornar mais semelhante a Cristo. Em tempos turbulentos, as tempestades nos ensinam como é o trabalhar de Deus. Às vezes esse entendimento vem quando olhamos para trás e lembramos daquela tempestade e vemos como Ele nos salvou. Então percebemos que sua força era suficiente e o seu propósito era bom. Conforte-se em saber que Deus controla suas tempestades e que o seu grande poder e amor infalível governam tudo que surgir em seu caminho. Todos nós desejamos alcançar a prosperidade. No entanto, não mudamos as nossas atitudes para trilhar este caminho. Sempre cometemos os mesmos erros que aos nossos olhos parecem pequenos, mas muitas vezes nos causam sofrimento. E o sofrimento nem sempre nos ensina. Sempre que mostram a imagem de José, o apresentam como governador, rico e imponente, mas nem imaginamos o quanto ele sofreu para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Hoje nós vamos analisar alguns momentos da vida dele e aprender o caminho que o tirou da escravidão e o levou para a prosperidade e que o livrou da morte para salvar milhões de vidas. Mas antes de saber quais são esses 3 ensinamentos, eu quero te pedir para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Eu sou a G. Silva e este é o canal O Manual da Motivação. José foi o filho favorito de Jacó. Ao longo de sua vida, ele foi desprezado por seus irmãos, vendido como escravo, tentado por uma mulher poderosa, preso injustamente, mas, guiado por Deus, interpretou o sonho de Faraó e, por fim, foi nomeado governador do Egito. O caminho que levou José a ser governador não foi fácil. Ainda moço, quando morava na casa de seu pai, Deus falou com José através de sonhos. Os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Em ambos, ele reinava sobre os seus irmãos. Sabe aqueles sonhos que são tão nítidos, mas tão nítidos que parece que são reais? E ainda os 2 sonhos com o mesmo significado. E José foi contar os sonhos para os seus irmãos. Os irmãos de José tinham um grande ódio dele por ser o filho preferido e ficaram com mais raiva ainda. Eles não aceitaram a possibilidade de serem governados por ele. Foi aí que eles conspiraram contra José e o venderam para ser escravo no Egito. Aqui está o primeiro ensinamento: não alardear os seus sonhos. Não saia por aí contando aos 4 ventos os sonhos de Deus. Mas como eu vou saber se o sonho é de Deus ou não é? Na verdade, os sonhos são objetivos que Deus coloca em seu coração. Os objetivos que Deus coloca em seu coração traz benefícios não só para você, como também para as outras pessoas. Mas se seus objetivos prejudicam outras pessoas, não é de Deus. O sonho de José levou não só ele à prosperidade, mas toda uma geração que foi alimentada pelas suas mãos. Deus tinha mostrado para José a parte em que ele reinava sobre os seus irmãos. Então José viu somente a prosperidade naquele sonho e saiu contando vantagem com altivez e orgulho.
José alcançou a prosperidade, mas aprendeu da forma mais difícil após ser vendido como escravo e passar por vários anos de sofrimento. José aprendeu que nossos talentos e conhecimentos vêm de Deus e por isso é mais coerente agradecer a Deus em silêncio do que fazer alarde sobre nós mesmos. Ao longo de sua caminhada, antes de alcançar a prosperidade e o respeito de toda uma geração, José foi preso injustamente por resistir à sedução da mulher de Potifar, e ela, para se vingar da rejeição sofrida, o acusou, e José foi preso. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam ali na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Aqui está o segundo ensinamento, a honestidade. José foi fiel e honesto, e o carcereiro percebeu que José era um homem de Deus e entregou o controle da cadeia em suas mãos. A história de José nos mostra que ele tinha muita fé e tinha o sonho de Deus como a sua principal missão. Isto o manteve firme em todos os momentos em que foi provado. O sonho fez com que ele não se sentisse um prisioneiro, não se sentisse um injustiçado. José não ficou se lamentando nem nutrindo uma vingança contra os seus irmãos. Muito pelo contrário, permaneceu fiel a Deus e com a certeza que ninguém tocaria em sua vida, porque tinha o sonho de Deus para se cumprir. Quem tem o sonho de Deus não morre antes de realizá-lo em sua vida. O caminho para a prosperidade não é fácil. Por muitas vezes a nossa honestidade custará muito caro, mas aprendemos que com honestidade e fidelidade teremos a aprovação de Deus para continuar no caminho até a realização dos nossos objetivos. E o terceiro ensinamento está em entender a vontade de Deus. José entendeu que Deus o enviou para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele entendeu que não foram seus irmãos que o mandaram para lá, mas sim Deus. Conseguiu perdoar os seus irmãos e também compreender que foi Deus que usou eles para cumprir os seus planos e que Deus o enviou para preservar e salvar vidas no Egito. Deus é soberano, seus planos não são ditados por ações humanas. Até o mal que planejam contra você contribuem para o seu bem. E mesmo sendo os irmãos os autores que provocaram grande sofrimento em sua vida, mesmo assim ele os perdoou e compartilhou seu sucesso e prosperidade com todos. Muitas vezes recebemos uma confirmação de Deus sobre uma bênção que está por vir e já saímos anunciando a meio mundo. Temos que ter a paciência de esperar os sonhos de Deus se cumprirem em nossas vidas, e esses sonhos se transformarão em testemunho de algo valioso que recebemos. Ser honesto está como segundo aprendizado, mas talvez seja o mais importante. Com honestidade conseguimos alcançar a misericórdia de Deus. Deus se agrada com a honestidade porque Ele é o Deus da verdade. 2 Coríntios 8:21 diz: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. E por fim, entender a vontade de Deus para a nossa vida e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que é a sua vida? É um vapor que aparece por um tempo e então desaparece? Se alguém tivesse me falado há uns 15 anos atrás que a vida era curta e que passaria tão rápido assim, eu não teria acreditado. E talvez você também não acredite. É difícil fazer as pessoas entender que a vida é curta. Talvez falar sobre isso possa ser visto como um pessimismo, mas não é. Chega uma certa idade que o que nos resta é refletir,
e tentar analisar se é possível ainda melhorar algumas coisas. E falando em refletir sobre a vida, segundo o último dado do IBGE, a expectativa média de vida dos brasileiros foi de 76 anos em 2019, sendo a expectativa entre os homens de 73 e entre as mulheres de 80 anos. Vários fatores são utilizados para se chegar a esses números. Fatores como qualidade de vida, cuidados com a saúde, guerras, doenças contagiosas, enfim, diversos fatores. Então eles levam em consideração tudo isso e chega a esse número de 76. Aliás, com esta última pandemia, a expectativa é que esses números diminuam em 3 anos. Olha que louco isso! No Salmo 90:10 você lê o seguinte: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, os anos são difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Esta passagem foi escrita há muitos anos, bem antes até da existência de Cristo. Presta atenção, olha como isso faz sentido. Eu não acredito em coincidências, eu acredito na palavra de Deus. Hoje eles utilizam a estatística, diversos fatores, e isso tudo já estava escrito no manual. Em Eclesiastes 12:1 você vai encontrar assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Mas eu penso que a mocidade não é só quando se é jovem fisicamente. Eu vejo a idade do cérebro. E digo, lembra do teu Criador enquanto a tua mente permite lembrar das coisas, conhecer as pessoas ao seu redor. Todos nós nascemos com uma conta bancária recheada de tempo. Vamos supor que você viva até os 80 anos, não me leve a mal, é só um exemplo. 80 anos daria em média 691.000 horas. Esse é o nosso saldo bancário. Quando a gente nasceu, Deus falou assim: olha, esse tempo é todo seu, gaste como quiser. Então, quanto desse saldo você já gastou? Quanto você ainda tem? Você está apenas gastando esse tempo ou você está investindo também? Claro, tem parte desse tempo que a gente simplesmente troca. A gente troca por dinheiro. Geralmente trocamos 8 horas por dia. Por isso que é tão importante você não gastar dinheiro em coisas não importantes. Porque para ter esse dinheiro na mão, você usou o seu saldo bancário de tempo, lembra? Por isso que investir é tão importante para recuperar parte do seu tempo lá na frente. O seu tempo é valioso, pense nisso. Sabe qual é o nosso problema? A gente demora demais para compreender que esse tempo não volta e que o saldo bancário lá só diminui. Toda vez que nós olhamos para o relógio, ele está falando: é agora. Mas a gente é teimoso demais e deixa para amanhã. Ah, se eu soubesse que nessa altura da vida eu pediria para Deus aumentar as horas do dia. Eu não teria ficado tanto tempo lá atrás parada. Teria me esforçado mais, me dedicado mais às coisas de Deus. Não teria sentido tanto medo. Aliás, acho que o medo hackeou a minha conta. Ele roubou vários anos. A gente fica indeciso e o tempo não espera. Não fique preocupado, ainda há tempo, mas corre. O tic-tac do relógio tem velocidade constante, nunca para. Agora é o tempo de anunciar o nome de Jesus. Faça as coisas que deveria fazer agora. O dinheiro que você ia dar para caridade, dê agora. Aquele curso que você ia fazer, comece. Aquele objetivo, você não está deixando para amanhã, né? Claro, antes de tudo, confirme com Deus se todas essas coisas estão no tempo dele. Estabeleça prioridades, invista o seu tempo em coisas que possam te trazer um retorno futuro. E compartilhe essa mensagem. O que é nossa consciência? O que ela representa? O que determina quem somos? E também vamos ver como nos conectamos com Deus.
Mas antes, é muito importante que você deixe o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se e ative aquele sininho para receber as próximas mensagens. O que faz o nosso corpo ter a percepção do mundo exterior são os nossos sentidos, a audição, o tato, o paladar, a visão, o olfato. Mas dentro de nós habita algo que vai além do que os nossos sentidos possam perceber. Algo que determina os nossos sentimentos, nossas emoções, nossa razão e também o nosso temperamento. Estamos falando da nossa alma. E na parte mais profunda da nossa alma habita o nosso espírito. A Bíblia diz em João 4:24 que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós nos conectamos com Deus através do nosso espírito. Nós aprendemos que o espírito é a parte mais profunda da nossa alma. Agora, vamos começar a falar da consciência, que também faz parte da nossa alma. O conceito mais conhecido na psicologia é que a consciência é a percepção do eu por si mesmo, e também que a consciência é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. De acordo com a Bíblia, a consciência é responsável por nos fazer diferenciar o que é certo e o que é errado. A consciência é o alarme precoce de Deus para nos alertar sobre o perigo que está à nossa frente. Todo ser humano tem esta consciência. Você já deve ter visto em noticiários pessoas em condicional cometendo crimes. Eu vi um homem sendo preso e do lado das suas algemas, uma Bíblia. Mesmo não estando conectados com Deus pelo Espírito, eles possuem a consciência, porque Deus deu a consciência a todos os seres humanos. No entanto, alguns a ignoram e nem sentem mais o peso dela e escolhem pagar o preço. Com certeza você já ouviu também aquela frase: mas você não tem consciência? Sim, a pessoa tem. Ela pode até estar enfraquecida ou até mesmo rejeitada, mas está lá dentro. Em 1 Timóteo 1:18 e 19, o apóstolo Paulo, dando algumas instruções ao próprio Timóteo, disse: com base nas palavras ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha-se a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. O apóstolo Paulo relaciona a fé com a consciência por ser a fé uma qualidade de consciência. A fé é a natureza da consciência. Apegando-se à fé, podemos ter a segurança e maiores probabilidades de fazer escolhas corretas. A consciência monitora as nossas emoções, pensamentos, conduta. Pense na consciência como um sistema de radar que nos notifica sobre possíveis problemas. Mesmo se não conseguimos identificar o problema de maneira específica, os princípios e padrões que defendemos ou que somos levados a defender determinam a sensibilidade da nossa consciência. Por exemplo, se acreditamos que mentir é errado, o alarme soará quando começarmos a nos desviar da verdade. Mas se pensarmos que mentiras são justificáveis, o alarme será silencioso. Quando programamos a nossa consciência com a verdade da palavra de Deus, ela detecta os desvios dos padrões do Senhor e nos envia um aviso. O Espírito Santo usa esse sinal para nos chamar a atenção. Em seguida, nos revela qual é o problema, nos dá a compreensão e nos mostra as escolhas certas a fazer. Adão e Eva sabiam o que Deus esperava deles, mas eles ignoraram a consciência que tinha e pecaram contra Deus. Depois perceberam a besteira que fizeram e tentaram se esconder de Deus. Foram cobrados pela consciência. Com
certeza alguma vez você já fez alguma coisa errada ou falou alguma coisa que não devia. E sem ninguém falar nada, você mesmo percebe. E sem ninguém falar nada, você mesmo percebe. Isso é uma coisa boa, é a sua consciência trabalhando ao seu favor, te auxiliando a fazer as coisas corretas. Jesus livrou uma mulher de ser apedrejada por apelar pela consciência de todos que queriam matá-la, dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não sobrou um. Jesus disse: eu também não te condeno. No entanto, acrescentou: vai e não peques mais. Jesus é o maior psicólogo que já existiu na história. Em várias passagens da Bíblia, ele apela para a consciência daqueles que ouvem a palavra de Deus e ajuda a explicar e resolver diversas questões. Então, não brigue com a sua consciência, ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus tem a dizer para você. Quem crê em Jesus tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. O sacrifício de Jesus na cruz limpa a consciência de toda a culpa do pecado e nos ajuda a viver de maneira correta. Assim, quando a nossa consciência nos avisa de um erro, Jesus está nos dando a oportunidade de decidir corretamente e, em caso de pecado, de nos arrependermos e buscarmos o perdão. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem. Em quem você está apoiado? Em meio a esse período tão difícil, em meio à falta de recursos, dores, doenças, em quem você mais confia? Neste momento que está tentando se levantar, sacode a poeira, abre as janelas e deixa o sol entrar. Abaixou a máscara e está tentando tomar um pouco de ar puro. Parece até que foi uma guerra. 10.000 caíram à sua direita e 10.000 à sua esquerda e você não foi atingido. E eu te pergunto, em quem você está apoiado? Você pode até estar ferido, ainda se recuperando do que te atingiu. Perdeu quem lutava ao seu lado, mas continuou de pé. Colocou a máscara no rosto, foi buscar mantimento e percebe, tá tudo tão caro. E lembra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a situação quer te convencer a pensar o contrário. Fica até com medo, não sabendo como será o amanhã. Então você começa a não entender e está à beira de se afastar da fé, simplesmente porque não consegue entender. Não consegue entender a dor, a luta e a tragédia que aconteceu. Acaba igualando confiar em Deus com entender a situação. Deus quer que você saiba que mesmo quando você não entende o que está acontecendo no natural, você ainda pode confiar nele. Você pode confiar no seu caráter. Você pode confiar em sua natureza. Você pode confiar em quem Ele é. Você pode simplesmente confiar porque Ele é bom. O seu Deus é bom. O seu Deus é por você e não contra você. O seu Deus nunca o deixará. Deus nunca irá abandonar você. Deus irá abrir um caminho onde você só enxerga pedra. As pessoas podem te decepcionar, fazendo coisas que te prejudicam. Você pode se sentir confuso, você pode se sentir traído, você pode até se sentir perturbado. Às vezes pode até perguntar: Deus, eu não sei o que está acontecendo em minha vida. Estou aqui para lhe dizer que mesmo que você não entenda o que está acontecendo, o seu Deus entende, mesmo quando você não sabe o que fazer. O seu Deus o ama. Deus cuida de você. Ele escolheu e te chamou. Deus te ungiu para que a partir de agora a sua história passada não defina o seu destino, porque os planos de Deus para você são para o bem e não para o mal. Deus é um criador de novos caminhos e Ele está escrevendo uma nova trajetória para você.
Agora me responda, em quem ou no que você está apoiado? Em quem você mais confia? Transforme a sua situação em torno dessa resposta. Deus entende a sua resposta, Ele entende a sua dor e a sua frustração. Não importa se você acha que estava afastado dele, Ele continua sendo o seu Deus. Você pensava que Ele estava longe, teria que pegar um carro, teria que pegar um ônibus para ir até Ele. Ele está aí com você, onde quer que vá. Em Salmo 139 diz: Tu me vês quando eu estou trabalhando, quando estou descansando, Tu sabes o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabe o que eu vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me protege com seu poder. Eu é que não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Deus está construindo o seu novo caminho. Não importa o que aconteça, Ele mantém a sua palavra.